Olá, irmãos, tudo bem? Como é que fica o cuidado de Deus conosco, individualmente falando? Eu aqui, Alexandro, tô falando aqui, irmão, com aqui eu não sei se o fone capta por aqui o som ou capta por aqui, ó. Então, por via das dúvidas, eu tô segurando aqui com a mão essa parte aqui. Ah, mas os cuidados de Deus para conosco, né? Individualmente falando, a gente sabe que Deus existe. Nós somos crentes, esse vídeo é dedicado a irmãos amados, né? Mas o cuidado real, individualmente, não um plano universal para a humanidade, né? Mas eu aqui agora, no fim das grotas aqui, eu, Alexandro Epim da Silva, nascido em 1983, dia 1º de junho, no inverno. O cuidado de Deus para comigo, coloque seu nome aí agora nessa pergunta, o cuidado de Deus para conosco, né? Presente real, aqui agora. Hoje de manhã eu estava ali num banco que tem ali, ó. Eu estava orando por um irmão que acordou ruindo de dor, urrando, uma dor terrível, ele não conseguia nem falar de dor. E eu estava orando por ele ali. ah, e depois passou a dor, ele falou que passou, graças a Deus. Está fazendo os exames, né? Já teve um problema na área da dor, tá? E hoje teve a crise e passou, né? Mas o cuidado com ele lá no Rio de Janeiro, ele é lá do Rio de Janeiro, irmão. O cuidado individual, onde você mora é longe, né? Para mim fazer algo por ele lá no Rio é longe. Mas o cuidado, irmãos, Deus pode fazer tudo, irmãos. Tudo, tudo. Mas muitas vezes nós pensamos que Deus está longe, irmãos. Essa é a verdade. Reconheçamos, né? Sabemos da sua existência, mas pensamos ele está ocupado com outras coisas mais importantes, né? Porque não vai ser nós o centro das atenções, né? Com certeza há assuntos mais importantes para Deus tratar. Mas agora, se eu pudesse resolver todos os assuntos ao mesmo tempo, tipo, minha filha está lá em casa, precisando de algo, a outra está em outro lugar, que já não mora mais em casa, né? E eu pudesse estar lá e lá ao mesmo tempo, então eu poderia resolver tudo ao mesmo tempo. E Deus não pode? Ah, meus irmãos, a compreensão correta e as enfermidades da fé. O que são enfermidades da fé? Existem enfermidades biológicas, físicas. Existem enfermidades psicossomáticas, conhecidas ou denominadas assim na psicologia, né? Existe enfermidades, eu já falei físicas, mas vou trocar o termo aqui, orgânicas, né? Biológicas. E existem enfermidades espirituais, da fé. Romanos capítulo 14, uns irmãos não comiam carne porque achavam que era pecado. E a Bíblia está dizendo, em Romanos 14, verso 1, quanto aos enfermos na fé. Está chamando esses irmãos de enfermos. Por quê? Porque eles não tinham a compreensão correta, saudável, sadia sobre este assunto. E nós temos, irmãos, nós não somos enfermos na fé quanto ao cuidado individual da paternidade de Deus para conosco. Não somos enfermos? Ou estamos são nesse aspecto? E sabemos que Deus tem 1001 assuntos para resolver, mas ao mesmo tempo Ele está aqui comigo agora. Eu tenho essa convicção. Eu estou sadio espiritualmente a esse ponto. A questão é o seguinte, ó. Quando as coisas começam a dar certo, você vai lá fazer umas campanhas religiosas e as coisas começam a dar certo, você começa um emprego, o emprego paga bem, você começa a comprar as coisinhas, Deus está comigo. Essa é a questão. E você começa até a se alegrar que Deus está com você. Aí quando as coisas começam a dar, abre aspas, tudo errado, você já começa a fazer outras campanhas e você já começa a questionar o que você está fazendo de errado. E você fica cheio de questionamentos e incertezas sobre a paternidade presencial de Deus. Você já tem o DNA, sabe que ele é seu pai, mas está presente? Você já começa que daqui a pouco tem muita coisa e não está presente. Nossos questionamentos, irmãos, sobre a presença de Deus em nossas vidas hoje, aqui agora, eu aqui, na cidade em que estou,
no estado aqui do Rio Grande do Sul, debaixo dessa mata nativa, com esses cocorocó aí atrás de mim. Eu, um Zé Ninguém aqui. O quanto eu estou são na convicção de que Deus está comigo. Ah, eu estou muito em são porque tudo está dando certo. Quantos, irmãos, estufa o peito e arrota, Deus é comigo, Deus me deu isso, isso e aquilo, e quando perdem tudo, se apavora, se desespera. Grito, Deus, como se Deus estivesse longe, tem que gritar bem para ouvir. Meus amados irmãos, a paternidade de Deus. E a fé vem pelo quê? Pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então essa convicção de eu estou urrando de dor, mas estou dando risada ao mesmo tempo que eu sei que meu pai está me pegando, o qual está me cuidando, e ele não é masoquista, ele não vai me permitir sentir dor se é uma causa. Então eu estou tranquilo nele. Isso é sadio, é um homem viril espiritualmente falando, homem e mulher, né? Como eu disse, estou segurando esse negócio aqui porque eu não sei aonde está captando o som, né? Meus irmãos, e como que eu fico sadio na fé? Me alimentando bem. Assim como biologicamente eu fico sadio comendo alimentos saudáveis, né? Me alimentando bem. Espiritualmente, na fé, eu vou ter aquela certeza e Deus vai estar comigo ali se eu estiver bem alimentado. Eu quero dividir aqui uma palavra com os irmãos. E eu creio que... Creio não. Creio... Por que creio não? Porque o creio não é uma convicção para alguns irmãos, para outros é. Então eu vou usar outra palavra mais genérica a todos. Eu tenho certeza que alguns irmãos vão ser abençoados por essa palavra. Eu vou iniciar a literatura ou a leitura, né, do texto das Escrituras em Reis, capítulo de número 19, eu acho. Vou dar um pause para achar o versículo. Irmãos, Deus abençoe vocês com esse alimento para deixá-los sadios na fé e não enfermos. Ou 20, desculpa, 32. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não entrará na cidade, nem atirará uma flecha sequer ali, nem virá diante dela com escudos, tampouco fará um aterro contra ela. Pelo caminho que veio, pelo mesmo caminho ele haverá de voltar, e não entrará nesta cidade, diz o Senhor, porque eu defenderei essa cidade para salvá-la, porque de mim mesmo e por causa do meu servo Davi. E sucedeu, pois, naquela noite, que o anjo do Senhor saiu e feriu no acampamento dos assírios 185.000 soldados. E quando eles se levantaram de manhã cedo, eis que eles eram todos corpos mortos. Assim Senaqueribe, rei da Síria, partiu, retornou e habitou em Nínive. Então o rei de Israel fez uma oração porque o rei da Síria estava destruindo todas as nações. Estavam sendo destruídas pelo rei da Síria. E veio essa notícia, veio um mensageiro para ele. Eu quero ler aqui a oração dele, mas antes eu faço um comentário. E Satanás vem trazer medo, vem deixar a nossa fé enferma, mandando mensageiros dele para enfermar a nossa fé, para nós não vermos o Pai presente em nossas vidas. E foi o que aconteceu com o rei de Israel. Tentaram deixar a fé dele enferma. Então ele orou a Deus. E Deus mandou dar essa resposta. Que ele nem sequer, o rei da Síria nem sequer entraria na cidade ou dispararia uma só flecha contra Israel. Mas vamos ver a oração do rei de Israel. Capítulo 19, verso 16. Senhor, baixa o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. E ouve as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para repreender o Deus vivente.
Verdadeiramente, Senhor, os reis da Síria têm destruído as nações e lançado seus deuses ao fogo, porque eles não eram deuses, senão obra das mãos dos homens, madeira e pedra. Por isso eles os destruíram. Agora, portanto, ó Senhor nosso Deus, eu te suplico, salva-nos de sua mão, para que todos os reis da terra possam saber que tu, ó Senhor, é Deus, somente tu. Então essa foi a oração, irmãos. Ele expôs para Deus: Deus, realmente o rei da Assíria tem destruído as outras nações, mas os deuses deles não são deuses de verdade, o meu é. Agora, a parte mais bonita aqui, irmãos, é o motivo pelo qual o rei de Israel pediu ajuda de Deus. Para que todos os reis da terra possam saber que tu, Senhor, é Deus e não somente eu. E não somente para que todos os reis da terra saibam que tu somente é Deus. Então o motivo da oração do rei de Israel era para que os reis da terra soubessem que só ele é Deus. Irmãos, por que você chama o Pai? Para que as pessoas saibam que só ele é Deus? Ou para cuidar dos teus apetites carnais? Ai, porque eu quero o carro novo. Ai, porque eu quero a casa nova. Ah, irmãos, aí a fé vai ser enferma mesmo. Cristo é o nosso pão. Cristo é a nossa casa. Cristo é a nossa vida. Quando estamos realizados e satisfeitos nele, logo não temos essa necessidade, irmãos. Não temos essa necessidade. O nosso objetivo é fazer que todos saibam que só Ele é Deus, Ele é bom, Ele é suficiente, Ele é Pai presente. E por causa disso, Deus mandou o mensageiro ao rei de Israel dizendo: não te preocupe, todos saberão que só eu sou Deus. Todos saberão. E trouxe a vitória para o rei de Israel, porque ele confiou em Deus. Ele sabia que Deus era presente com ele. Ele sabia. E ele não queria a glória para ele. Eu sou o rei de Israel que livrei Israel. Não. Ele não queria proteger os seus bens materiais, não. Ele queria que ficasse sabido que só Deus é Deus. Ele não estava preocupado com o seu tesouro, com a sua posição de rei. Não, irmão. Ele queria que todos soubessem que só Deus é Deus. Irmão. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? O que eles disseram quando o rei falou: adora a nós, ou senão vocês serão lançados na fornalha? Que sejamos. Se Deus quiser, nos livra. Se não quiser, fique sabido que não adoraremos outro Deus. Só Ele é Deus. Ah, irmãos. Quantos deuses nós temos? O que é um Deus, irmãos? É aqueles a quem nós rendemos fé, nós acreditamos. Quando as notícias dizem que tudo está perdido e você teme e treme, logo ele é um Deus para você. Ele quem? As notícias. Veio as notícias para o rei de Israel. Veio as notícias que o rei da Síria estava destruindo tudo e todos. Mas essa notícia não se tornou um Deus para ele. Só existe um Deus para ele. Um Deus presente, real. E ele queria que todos conhecessem esse único e verdadeiro Deus. Se Israel não fosse destruída como todas as nações estavam sendo, logo os deuses delas que não puderam ajudá-las, que não eram deuses, eram objetos feitos pela mão dos homens, esses já foram expostos à prova e foram reprovados. Mas o Deus de Israel seria aprovado. Oh, meus irmãos, Deus é um Deus presente. Agora eu quero, porque trazendo para o nosso individual, irmãos, nós podemos ler em 2 Timóteo, se não me falha a memória. 2 Timóteo, deixa eu achar aqui, deixa eu dar pausa para achar.